Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa 13ª semana de aula remota com a nossa disciplina de Matemática 1, que iremos cumprir a seguinte agenda. Iremos fazer a correção da atividade do PDF, que foi a tarefa da aula passada. Iremos ver o conteúdo potência com expoente inteiro negativo e vocês irão resolver a atividade que consiste na resolução das questões das páginas 165 e 166 do módulo 2. Pessoal, antes da gente começar a correção da atividade, nós iremos ver o que foi que estudamos, né? Nós estudamos a potência com base negativa, mas antes de vermos esse tipo de potência, nós relembramos como se resolve uma potência. Nós vimos que uma potência é formada por uma base e por um expoente. E para resolver essa potência, basta a gente multiplicar a base por ela mesma de acordo com o expoente. Vejam, temos aí como base o número 3 e no expoente o número 2. Isso quer dizer que nós vamos multiplicar o 3 por ele mesmo 2 vezes. Então vai ficar 3 vezes 3, que é igual a 9. Caso o aluno multiplique a base pelo expoente, ou seja, 3 vezes 2, vai dar 6. Então, a resposta estaria errada. Você não pode multiplicar a base pelo expoente. Para se resolver uma potência de forma correta, você multiplica a base por ela mesma. Quantas vezes o expoente solicitar, né? Ou melhor, de acordo com o expoente. Porém, o nosso estudo foi com a potência cuja base é um número negativo, né? Por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado. E consiste em a gente multiplicar o menos 3 por ele mesmo 2 vezes. Ao multiplicar dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. 3 vezes 3, 9. A gente viu também que essa base ela tem que estar dentro do parêntese, né? Porque se não estiver, somente o 3 vai estar elevado ao quadrado. Caso todo o número e o sinal esteja dentro do parêntese, então esse sinal ele também vai fazer parte da multiplicação, certo? Vimos que quando temos uma potência com a base negativa e o expoente é um número par, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Nós vimos isso. Então, em relação ao sinal, nós iremos analisar se o expoente é par ou ímpar. Caso o expoente seja par, nós sabemos que o resultado vai ser positivo. Caso a potência seja ímpar, né, o expoente seja ímpar, o resultado vai ser negativo. Vimos alguns exemplos, né, o menos 9 elevado ao quadrado, que dá 81, e menos 5 elevado ao cubo, o expoente é ímpar, o resultado é negativo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Né? Com base no que estudamos, vocês irão resolver a atividade. A questão 1 pede para determinar o valor de cada uma das potências abaixo. No item A temos 25 elevado à primeira potência. Quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Logo, 25 elevado à primeira potência é igual a 25. No item B, temos 150 elevado a zero. Quando o expoente é zero, o resultado da potência é 1. Nós já havíamos estudado isso. No item C, temos 25 elevado ao quadrado, ou seja, 25 vezes 25, que é igual a 625. No item D, temos 7 elevado ao cubo, que é 7 vezes 7 vezes 7, que é igual a 343, certo? Na segunda questão diz, sabendo que o valor de 5 elevado à sétima potência é 78.125, qual o resultado de 5 elevado à oitava potência?
Pessoal, é simples. Não precisa você multiplicar o 5 por ele mesmo 8 vezes. Né? Sabemos que 5 multiplicado por ele mesmo 7 vezes é 78.125. Então, elevado à oitava é só multiplicar o valor 78.125 por 5, que é igual a 390.625. Certo? Na terceira questão diz: as potências menos 2 elevado à quarta, entre parênteses, e menos 2 elevado à quarta são iguais ou diferentes? Elas são diferentes. Né? Nós vimos que quando não está dentro do parêntese, o sinal não faz parte na hora da multiplicação. Né? Vamos determinar aqui o valor. Menos 2 elevado à quarta, a gente vai multiplicar o menos 2 por ele mesmo 4 vezes. Como o expoente é par, o resultado é positivo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. O menos 2 elevado à quarta, sem o parêntese. Né? O menos 2 não vai fazer parte da multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Como tem um menos, então o resultado é negativo. Então, sempre que a gente tiver essa situação, devemos ter cuidado, certo? A quarta questão pede para considerar que A vai ser o valor dessa potência, menos 2 elevado ao cubo, e B, menos 3 elevado à quarta. Calcule as potências e em seguida determine o valor de A mais B. A potência que se refere ao A equivale a menos 8, né? E a B equivale a 81. Ao somar A mais B, temos menos 8 mais 81. Sinais diferentes, subtraímos e repetimos o sinal do número que tem o maior módulo. No caso aí, o maior é 81. Então, o resultado vai ser positivo. 81 menos 8, 73. Então, o valor de A mais B é igual a 73, certo? A questão 5, ela pede para calcularmos. No item A tem menos 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, 4. Como está negativo, vai ficar negativo, né? Está no parêntese. Na C, menos 6 elevado ao cubo. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. No item C, temos menos 5 elevado à quarta. Base negativa, expoente par, o resultado é positivo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. No item D, temos menos 1 elevado à quinta potência. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo. Ao multiplicarmos 1 por ele mesmo 5 vezes, temos como resultado o próprio número 1. Assim, as respostas dos itens da questão 5 são: no item A, menos 4, na B, menos 216, na C, 625 e na D, menos 1. Pessoal, essa foi a correção das questões da aula passada. E agora vamos seguir com o conteúdo de potência com expoente inteiro negativo. Certo? Vejam aqui no primeiro caso que temos 1/3 elevado ao quadrado. Né? Quando temos a multiplicação, uma potência cuja base é uma fração, nós multiplicamos, né, a base por ela mesma de acordo com o expoente. Nós temos aí 1/3 elevado ao quadrado, então vamos multiplicar 1/3 por ele mesmo 2 vezes. Multiplicando 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Agora, no segundo exemplo, temos 2/3 elevado a menos 2. Né? Vejam que o expoente é um número ímpar. Galera, quando temos uma base fracionária e o expoente é ímpar, para a gente resolver, a gente primeiro vai ter que eliminar esse sinal de menos do expoente. Para isso, a gente vai inverter o numerador e o denominador. Era 2/3
Invertendo, vai ficar 3 meios. Assim, você vai tirar o sinal de menos do expoente. Então, temos 3 meios elevado ao quadrado. Vamos multiplicar o 3 meio por ele mesmo 2 vezes, certo? 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. Então, pessoal, quando o expoente é negativo e a base é fracionária, nós, primeiramente, vamos eliminar o sinal de menos do expoente. Para isso, a gente vai inverter o numerador e o denominador, né? O que era numerador passa a ser denominador e o que era denominador passa a ser numerador, né? Nesse primeiro caso ali, nós podemos observar também a fração 3 elevado a menos 2. Né? Ó, tenho 3 elevado a menos 2. O expoente é negativo. Galera, para resolver uma potência cujo expoente é um número negativo, porém a base não é fracionária, a gente vai ter que eliminar também o sinal de menos do expoente. Para isso, nós iremos escrever uma fração usando a base 3, no caso aí. E o numerador vai ser o número 1. Sempre que a gente tiver um número cujo o expoente é negativo, a gente vai escrever uma fração usando o número 1 como numerador. E a base da potência inicial vai ser o denominador dessa fração. E eliminamos então o menos do expoente. Observem no primeiro caso que tem 3 elevado a menos 2. Né, ó? Primeiro passo é escrever uma fração cujo numerador é o número 1, não é isso? Então, o numerador vai ser o número 1 e o denominador da fração vai ser a base da potência lá no início. Vejam, a base é o número 3, então esse 3 ele vai passar a ser o denominador da fração. E o menos 2 ele vai passar positivo como expoente da fração, né? Temos aí uma potência de base fracionária, ó, 1/3 elevado ao quadrado. Você vai multiplicar, como eu falei antes, 1/3 por ele mesmo 2 vezes. E é simples, a multiplicação de frações que nós estudamos até lá no módulo 1. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Quando a base já é uma fração, nós iremos apenas inverter o numerador e o denominador e tirar o menos do expoente, né? Ele vai passar a ser positivo. E aí a gente multiplica a base por ela mesma de acordo com o expoente. Certo, pessoal? Com isso, vocês irão resolver as questões da atividade, né? Lá na página 165, a questão 1 pede para escrever por meio de uma potência as multiplicações a seguir. Nós sabemos que para resolver uma potência, a gente tem que multiplicar a base por ela mesma de acordo com o expoente, né? Na questão 1 tem os fatores, né, iguais. E aí você vai considerar o número que está se repetindo, que vai ser a base da potência, e o expoente vai ser a quantidade de vezes que esse número está se repetindo. Por exemplo, no item A, o menos 7 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, quem vai ser a base? O menos 7, porque é o número que está sendo multiplicado. E o expoente vai ser 4, por quê? Porque o menos 7 está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. No item B temos menos 5 vezes menos 5. Na C, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. Então, com base nessas
multiplicações, vocês vão escrever a potência que representa. No item D, o número 8 está sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. A segunda questão, da página 165, ela pede para simplificar as potências. E o procedimento é o mesmo. Vocês podem até olhar na página 164 as propriedades das potências, né, que é um assunto que a gente já estudou no início do ano. Porém, neste capítulo se repete e vocês podem dar uma olhada nessas propriedades para resolver essa questão 2, certo? É bem simples. Observando cada propriedade, você consegue resolver a questão de número 2. Continuando a atividade, na página 166, nós temos a questão 3, que pede para preencher as igualdades, tornando-as verdadeiras. Galera, nessa questão 3, vocês podem observar que é apenas para você preencher com o expoente correto de cada uma das frações. Então, tem as frações e você vai dizer qual expoente torna a igualdade verdadeira, certo? Na questão 4, você vai analisar a base e o expoente de cada fração que está em cada item e você vai dizer se os resultados são positivos ou negativos, né? E isso foi o assunto que nós estudamos na aula passada, né? Lembrando, quando o expoente é par, tendo a base negativa, o resultado é positivo. Quando o expoente é ímpar, numa potência de base negativa, o resultado é negativo, né? Na questão 5, ela pede para você observar a árvore genealógica montada pelo Fabiano, né? E você vai escrever na forma de potência de 2 a quantidade de avós, bisavós que Fabiano tem. Então você vai analisar a árvore e vai escrever a situação usando a potência de base 2, certo? Ainda temos a questão 6, na página 166. A questão 6 pede para você calcular as potências, né? Nessa questão 6, já trabalha o expoente negativo, que foi o assunto que nós estudamos, certo? A questão 7, você vai analisar as alternativas e vai assinalar um X naquela que representa o maior valor, ou melhor, o menor valor, né? Então você vai analisar usando as regrinhas que nós estudamos em relação ao expoente, em relação à base, usando números negativos, e você vai dizer qual delas tem o menor valor, representa o menor valor. Pessoal, a atividade são apenas essas 7 questões, essas 2 páginas, né? Lembrando que nesta semana nós não temos plantão de tira dúvidas, que aconteceria na quinta-feira, amanhã, né? Por motivos que vocês estão fazendo atividades dos simulados em casa, né? Então peço muita atenção, não deixem acumular o material da semana, das atividades, resolvam, postem na plataforma. Na próxima semana retornaremos com o nosso plantão de tira dúvidas, onde podemos esclarecer as dúvidas que tiverem em relação ao conteúdo dessa semana e o da próxima também, né? Lembrando que a participação de todos é de extrema importância, principalmente na postagem das atividades, porque as atividades, elas contabilizam notas de MA, né, que são as suas médias de atividades. E assim, eu agradeço demais a atenção de todos. Qualquer dúvida, podem nos procurar, podem socializar também através do grupo do WhatsApp da turma, tá bom? E aguardo todos com a participação. Em breve nós já estaremos usando o módulo 3 a partir do mês de agosto e também estamos finalizando o nosso assunto do módulo 2, né? Eu creio que na próxima semana a gente já finalize, né, o módulo e a resolução de todas as atividades do módulo da nossa disciplina. E logo mais no mês de agosto estaremos usando o módulo 3, certo, pessoal? Aqui fica
o meu muito obrigado a todos. Tenham todos uma ótima tarde e uma ótima semana.